Vamos ao último bloco de nosso programa sobre, nesta edição, ciência e religião, nesse mundo de amplo desenvolvimento tecnológico, e certamente nós não temos a possibilidade, até pela dimensão, de abordar tudo, de tratar tudo. Razão pela qual nós adotamos o auxílio da internet e temos na página www.tomeciencia.com.br um espaço onde você pode saber mais sobre o tema de hoje, porque os nossos convidados gentilmente nos ofertam aqui indicações de bibliografia ou de sites onde você pode pesquisar mais para o assunto e se aprofundar. Agora, se você também tiver vontade de se comunicar com a gente ou de dar alguma ideia para próximos debates, você usa o e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Bem, para esquentar esse último bloco, a gente vê afinidades e discordâncias. Eu vou fazer logo uma provocação para o Zé Paulo Neto, com esse sentido seu de marxista impenitente. Marx falava que a religião era o ópio do povo, né? De certa maneira, o que é que pode ser o ópio para a ciência hoje em dia? Ou você já nem vê a religião como ópio do povo? Eu quero começar dizendo que Marx não diz só isso. Isso é apenas parte de uma citação do Marx, não é? Marx sempre reconheceu que, além desse ópio do povo, ela era uma expressão de protesto, de rebeldia, de revolta contra situações desumanas e que amesquinhavam os indivíduos. Eu quero sinalizar pouca coisa. Penso que nós vamos existir com a religião durante muito e muito tempo. Como marxista, eu estou convencido que a religião é uma forma de alienação. Não é a única. Mas ela também atende carecimentos que os homens do nosso tempo têm. Enquanto os homens não tiverem respostas claras acerca de por que vivem, para que vivem, qual o sentido das suas vidas, o carecimento religioso se fará sentir. Outra instância da ciência, não é? Eu penso que, se vislumbra o futuro, a ciência será indispensável. As ferramentas da ciência serão indispensáveis. Penso que são instâncias diferentes que registram e registrarão colisões, e penso que o que o século XX nos ensinou é que, se há que utilizar a força para destruir aqueles que amesquinham os valores humanos, aqueles que pensam no futuro têm que se entender, e têm que se entender democrática e fraternalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não penso que o esclarecimento pela ciência vá acabar com o espaço da religião. Não é a ignorância que leva à religião. Há um outro tipo de carecimento que a religião tem a função social de atendê-lo. Estou convencido, enfim, de que conversas como essas, só um ponto inicial de debate, é que podem nos levar àquilo que me parece hoje mais importante. É um controle social da pesquisa científica para que ela sirva à comunidade dos homens e não atenda apenas aos interesses dos grandes grupos monopolistas. Bem, para não parecer que eu sou parcial fazendo provocação apenas com o marxista, eu vou fazer uma leve provocação com o Dom Dimas também, embora não tenha nenhum caráter investigador, com essa questão que hoje em dia vira um confronto entre o mundo científico, que é alguns grupos religiosos que defendem o criacionismo, ou seja, um tipo de ensino voltado para a contestação de uma teoria de Darwin já aceita universalmente. Qual é a posição da Igreja sobre isso? Isso não seria uma forma de interferir no andamento? Não, a Igreja ela se posiciona de maneira muito tranquila quanto ao evolucionismo. Nós acreditamos que o problema não é o evolucionismo, mas o fixismo. Aliás, não é o criacionismo, mas o fixismo. A evolução pode ser perfeitamente a maneira como Deus cria o mundo. Deus não cria o mundo num passado distante, Deus cria o mundo hoje, aqui e agora. Né? Mais do que o Criador, ele sustenta o mundo. Como diz São Paulo, né? Neles nós existimos, nos movemos e somos. Então, é perfeitamente possível continuar a discussão com as formas que a própria ciência vai propondo da origem das espécies, da origem da vida. O que a Igreja não abre mão, naturalmente, é de que por detrás de toda essa evolução, se
ela de fato é comprovada pela ciência, é que está o poder de Deus que conduz a história. Não há, no seu entender, Dom Dimas, nenhum obstáculo, por exemplo, a não ser residual, com esses pontos que às vezes acusam a igreja, como aquele da camisinha que discutimos aqui, seriam... mas não há um confronto, como já houve no passado, só admite que houve. Claro. Sim, eu lembro da introdução que o Papa João Paulo II faz na sua encíclica Fides et Ratio. Né? Fé e razão são como que as duas asas através das quais o espírito humano alça voo na contemplação da verdade. Bem, Rony, sua visão sobre esse aspecto, você acha que vai existir conflito ou é extremamente possível essa convivência? Eu, pessoalmente, judaicamente, acredito que é plenamente possível existir uma convivência pacífica, como eu falei. A verdade é que o judaísmo estimula isso. Os grandes sábios judaicos eram pessoas que não tinham conhecimento somente bíblico de toda a área, vasta área bíblica que existe, porque não é só aquela Bíblia do Velho Testamento, a gente tem muito mais coisa, tem uma parte que se chama toda a Torá oral, a parte oral da Torá, que ela é enorme. Até hoje em dia, eu posso citar sábios de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás, mas até hoje em dia, eu posso dar um exemplo, em Jerusalém mora um grande sábio chamado Rabino Adin Steinsaltz, que a revista Time classificou ele como um gênio que nasce uma vez a cada 1000 anos. Eu tive o mérito de assistir aulas que ele ministrou. É um gênio da Torá, um gênio em relação ao judaísmo. Por outro lado, é PhD em física, em matemática, em filosofia, e etc, etc. E isso, na verdade, o judaísmo vê como tudo uma obra divina. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você está entendendo a criação de Deus, mais você está entendendo o motivo da criação do ser humano, o porquê que você vive. Então, o conflito cada vez é menor. É verdade, você tem que saber usar esse conhecimento para o bem, sem muitos rodeios. É isso que a gente quer, que seja usado para o bem universal, para o bem da comunidade universal, como um todo. Então, mas como eu falei no começo, é uma bênção. É uma bênção que tem que continuar sendo uma bênção. Certo. Zila, sua visão sobre essa... Olha, André, existe um problema, eu acho que é sempre... que é a preocupação que está me ocupando aqui nesse debate desde o início, é essa ideia de existir uma certa tutela dessa aventura, que é a aventura religiosa, a aventura científica também, por parte de instituições que, em princípio, não estão voltadas para discussões daquela natureza. A preocupação básica, quando a gente pensa em história da ciência, é fundamentalmente os conflitos entre a ciência e a igreja, que, enfim, chegou a ter momentos marcantes em determinados momentos, foram, em grande parte, muito mal interpretados e utilizados como argumentos de afirmação da liberdade científica, enfim, coisas desse tipo, sobretudo no século XIX, no início do século XX. Agora, também existe o contrário, né? Existe uma interrogação que foi muito comum durante algumas décadas do século XX, de cientistas interrogarem, por exemplo, os milagres, né? Mas qual era o tamanho que tinha que ser, por exemplo, a Arca de Noé para caber tanto bicho lá dentro? Né? Teria que ser de um tamanho inviável, né? Bom, ou uma interrogação do tipo, mas escuta aqui, se Deus criou o homem do barro, mas o barro não tem tal determinado tipo de substância química que tem que ter, que está não sei, como é que faz, né? Ou abrir o mar, né? O mar vermelho lá para o pessoal passar, mas abrir o mar, pô, não dá, né? Ou, enfim, outros, transformar água em vinho. Bom, tem que ter uma molécula ali, que aquela molécula não está na água. Então, né? A operação foi milagrosa. Esse tipo de interrogação é uma interrogação que é inteiramente inconveniente, né? É inteiramente inconveniente, não vem ao caso, porque além de não permitir uma resposta positiva, né, o máximo que a resposta para dizer, olha, Deus criou, fez um milagre, porque afinal é Deus, né? Todo-poderoso e tal, então a questão, você acredita nisso, você acredita. Você não acredita, o que vai fazer, né? Você vai ficar fazendo esse tipo de pergunta que não tensiona em nada, né? Seria um movimento inverso, semelhante à perseguição. Exato. É como se a ciência pudesse ter direito de interrogar ou de tutelar, né, entende? As organizações que estão associadas ao sentimento religioso dos povos. Isso é um contrassenso, né? Agora, é claro que a interrogação deve existir, mas não a tutela, né? Que aí é uma pretensão que não tem sentido. Porque, afinal de contas, as igrejas, né,
não apenas a Igreja Católica, que é, enfim, aquilo que normalmente a gente se refere quando está num país católico, né, como o Brasil, mas as igrejas, de uma maneira geral, fazem parte, né, da vida cultural dos povos. E a opinião que defendem, baseadas mais intensamente, mais fielmente a um texto revelado, né, ou menos fielmente, tanto faz, né, são colocações importantes para a sociedade e para a cultura. E que mesmo quem não acredita nela, como, né, o Zé Paulo, como eu mesmo, né, não acredita, não é crente, né, não partilha dessas crenças, tem que ouvir, porque aquilo representa opiniões, aquilo é a opinião de muita gente, muitos de nossos compatriotas e semelhantes. Então, não tem como não levar em consideração. O problema é imaginar a tutela, no sentido contrário. Esse é outro problema. Não é possível pensar nisso, porque isso contraria a minha noção científica. Ou isso contraria a minha crença religiosa. Nós já estamos no finalzinho, eu queria só um aspecto mais de você para explorar esse lado. Você mesmo disse, não é crente, então, por que você se dedicou, e essa é a minha curiosidade, a estudar exatamente a atividade científica dos jesuítas? Essa é uma tese. Ela estava associada fundamentalmente à preocupação com a vida cultural no Brasil e, de certo modo, as tradições culturais e intelectuais desse país em que a Companhia de Jesus teve um papel absolutamente definitivo nos tempos coloniais. Então, houve quem fizesse ciência no Brasil, boa ciência, né? Uma ciência que, enfim, deu frutos, que estava integrada às redes de correspondências no mundo inteiro. E isso é uma informação importante sobre essas tradições culturais, porque mostra que para a sociedade brasileira a ciência não é um feito recente de iluminados, não, é uma coisa que vem de muito tempo. Então reconhecer os cientistas da Companhia de Jesus, para mim, era de certa maneira reconhecer uma tradição cultural e intelectual, né, que está associada à vida desse povo, né, dessa terra, que nós não podemos deixar de lado sob pena de largar em nome de, eram jesuítas, então eles acreditavam em Deus. Bom, mas foram capazes de fazer ciência. Fizeram ciência, a ciência era boa e, bom, está lá, inclusive no livro do Isaac Newton, citado um jesuíta que fez suas observações no Brasil. Viveu aqui durante 40 anos. Né? Lá estão como testemunhas. Valentim Stancel. Fica a nossa homenagem ao Valentim no encerramento desse programa. Agradecemos a presença aqui do nosso convidado, do Zé Paulo, do Serviço Social da FJ, do Dom Dimas, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e com formação, né, em engenharia, o que mostra que é possível conciliar as questões. O Carlos Exílio, nosso especialista em História da Ciência, e o Rony, que, além de rabino, também tem uma formação técnica de economista, certo? Bem, agradeço, então, mais uma vez a vocês e a quem nos prestigia com a atenção. Até a próxima semana.